Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Tudo certo? Que bom. Vamos dar então início a mais uma aula da nossa escola dominical, mas antes vamos iniciar com a nossa oração, né? Eu vou pedir que cada um aí na sua casa esteja fazendo uma oração, né? Para que Deus possa estar nos iluminando, nos enchendo de sabedoria, né? E nos guiando aí para que a gente possa ter um aprendizado, né, conforme a sua vontade, tá bom? Vai lá, abaixe sua cabeça, faça uma oração e a gente se encontra daqui a pouco, tá bom? Amém, amém por todas as orações. Pessoal, vamos dar então continuidade à nossa revista, né? Seria hoje a nossa aula número 3, a renovação da aliança, tá? Da revista Da Criação à Volta de Cristo, um panorama da história da redenção, né? Nas primeiras aulas que tivemos com o Lincoln, falamos ali sobre a criação, né? E depois sobre a aliança, né? Que Deus fez, né? E aí também a peregrinação do povo pelo deserto, né? E agora chegamos no momento aonde Josué chega à terra, Josué e o povo, né, chegam à terra prometida e está havendo a divisão das tribos, né? E neste momento Josué faz a renovação da aliança, certo? O que acontece? Hoje, então, o nosso texto base, ele está lá em Josué 24, tá? O capítulo é grande, então eu não vou colocar ele na tela, mas eu vou pedir para cada um de vocês que dê um pause no vídeo agora e você leia o capítulo 24, tá? Porque é muito importante que vocês façam essa leitura do capítulo 24 e aí a gente volta, né? Abordando os pontos, né? Que estavam, que vieram acontecendo ali ponto a ponto, né? Sobre o capítulo 24, o assunto é renovação da aliança, tá bom? Vamos lá, dá um pause no vídeo aí, lê o versículo, lê o capítulo e aí volta aqui pra gente comentar um pouquinho sobre ele, tá bom? Valeu, pessoal. Classe, que bom então que vocês já leram o capítulo 24 de Josué. Então vamos voltar aqui para a gente poder estudar um pouquinho mais sobre todo esse texto, todo esse contexto, né? Vamos estar então falando, esse texto de Josué fala sobre a renovação da aliança, né? E se a gente voltar um pouquinho para a aula passada, né, na aula do Lincoln, também teve uma renovação de aliança, né, na aula número 2, lá realizada por Moisés. E aí vem a grande pergunta: por que estamos fazendo uma nova renovação da aliança, né? Veja que a questão, a história, né, ela não acontece assim da noite para o dia, né? Ela tem muito tempo ali acontecendo, né? E quando a gente tem muito tempo, naquela época a gente não tinha internet, não tinha vídeo, não tinha onde gravar as coisas, então era muito importante, se você queria que alguma coisa ficasse ali, né, intrínseca no povo, era importante você estar toda hora lembrando deste fato, né? E no caso a renovação da aliança serve exatamente, uma das coisas é para isso, para que o povo se lembre que Deus está com eles e que Deus está cumprindo a parte da promessa, né? Então eles estão passando por etapas. A promessa ela não acontece num caso, num evento, não, ela está ao longo da história acontecendo. E aí você tem gerações e gerações passando. Moisés é um exemplo, né? Pegou ali a parte, teve como missão, né, levar o povo para a Terra Prometida. Porém, não chegou lá, né? Não chegou na Terra Prometida. Então, imagino eu que neste tempo todo, né, muita gente não chegou, assim como Moisés, e muita gente acabou nascendo no meio do caminho, nascendo no meio dessa história. E a renovação da aliança faz, uma das funções dela é exatamente essa, que essas pessoas, né, possam ter contato com aquele contexto todo e entender qual era o propósito
né, daquela caminhada, daquela peregrinação. Outro ponto importante é que ali Josué, né, o autor e inspirado por Deus, uma das preocupações dele era que o povo não entendesse esta conquista como um fim. Do tipo, chegamos na Terra Prometida. Pronto. Agora já cumprimos a nossa tarefa, não estamos mais debaixo da escravidão e vamos viver por viver. Então Josué, se vocês lembram ali do texto, ele chama muito ali na questão da aliança, muito é, desafiando o povo, né? Do tipo, e aí, vocês vão servir a quem? Né? A quem vocês servirão? Né? É a grande questão ali que é colocada, né? Do tipo, não é o fim, é um meio, não é o início, né? Porque o início já aconteceu, mas eles estavam no meio, né? De toda a promessa que Deus tinha feito. Então, Josué se preocupava ali nesse momento, era que o povo não entendesse aquilo como um fim e que não largasse as coisas, né? Agora já conquistei, tá ótimo. Isso me lembra quando eu era criança para adolescente, né? Naquela época eu era católico e tinha que fazer a catequese, né? Então a catequese tinha lá 3 anos de Eucaristia, de primeira Eucaristia, e depois fazia-se a crisma, né? E tinha uma grande debandada, assim, dos adolescentes quando faziam a crisma. Porque, me formei na igreja, não preciso mais ir para a igreja, não preciso mais... Ou seja, a nossa obrigação ali na época era ir para catequese, né? E eu também fazia isso. Por que eu ia para catequese? Para terminar isso aqui, porque minha mãe mandou eu ir para lá. Eu não entendia muitas coisas. E talvez essa era uma das grandes preocupações, do povo entender como se aquela etapa, bom, encerrou, agora não precisa mais nada. Não precisamos mais servir a Deus, não precisamos mais cumprir os 10 mandamentos, né? E não é por aí. Então por isso que a renovação da aliança, ela é muito importante. Outro ponto que pega ali é a questão dela estar sempre envolvidas em algumas conquistas. E ali estavam acontecendo uma grande conquista. Eles estavam finalmente, depois de anos e anos de peregrinação, estavam eles tomando a terra prometida, né, ocupando a terra prometida, fazendo a divisão das tribos. E aí me faz, né, pensar hoje. É, lá naquela época, essa conquista importante, Deus ali estava participando, né, reafirmando a aliança, né, com o povo, falando: olha, estou cumprindo a minha parte aqui com vocês, e o povo ali respondendo, né, de forma muito emocionante: nós estamos com você, Deus, nós vamos continuar te seguindo, né? E aí eu penso hoje, e como nós temos feito as nossas conquistas hoje? Quando a gente conquista um emprego novo, quando a gente conquista a passagem, né, o direito de fazer uma faculdade, né, através do vestibular, quando a gente conquista a conclusão do curso, conquista o nosso diploma, quando a gente conquista um trabalho novo, quando a gente conquista uma empresa nova, quem sabe, quando a gente conquista um carro novo, quando a gente conquista uma casa nova, quando a gente conquista um cargo na igreja, todas as nossas conquistas temos colocado ao pé de Deus. Temos, a cada conquista essa, nós temos dito: Deus, obrigado, porque nós vamos aprender um pouquinho aqui que estas conquistas, tá, provém de Deus. Assim como Deus lá estava cumprindo a promessa que ele tinha feito, todas as suas conquistas provém de Deus, né? Provém de Deus. E aí, a gente tem agradecido a Ele, né? Essa é uma questão importante que a gente tem que levar em consideração. Mas vamos lá. Qual era também, né? Além desses pontos aí, qual era a grande característica desta renovação? A característica marcante desta renovação é a eleição. Leandro, vamos falar sobre eleição? Vamos falar sobre eleição. Eleição é um assunto polêmico, é um assunto que causa discussão, né? É importante saber que a nossa doutrina reformada, né? A gente acredita na eleição, e a gente vai ver que nesse texto, né, de
de Josué tem muitas características marcantes da eleição. Mas a eleição é sempre um tema polêmico, né? Eleição, predestinação, sempre são temas polêmicos, sempre são temas que geram discussão, né? Até digo assim, eu fico muito tranquilo de vir falar de eleição para essa classe, porque essa classe, não estou falando isso é, somente agora ou para rasgar a seda, não. Essa classe nossa de jovens, ela é uma classe diferenciada, é uma classe que, esse dia eu comentei com o Lincoln, a gente vê assim o pessoal buscando sabedoria, buscando, né, as escrituras, buscando cada vez mais conhecimento. Então a eleição, óbvio, né, por ser um assunto polêmico, ela não é um assunto que deva ser tratado talvez para irmãos mais verdes na fé, irmãos recentes, né? Mas uma classe madura como a nossa, né? A eleição pode ser sim discutida em classe de aula e tenho a convicção de que vocês vão tirar este assunto de letra, né? Sempre tem essas polêmicas, né, da eleição. Ah, mas e se eu, né, muitos irmãos novos, né, na fé, mas se eu não acredito na eleição, então eu não vou ser salvo. Não, gente, salvação é da graça. Até porque não há indícios, não está escrito, não, né, não está em nenhuma parte da Bíblia, assim, do tipo, Deus te perguntando, né, ó, você acredita na eleição? Sim, eu acredito. Ok, está salvo, pode passar, né? Não é por aí. Se a gente for entender a santificação, a salvação, a graça, tudo é um processo, né, que demanda muito tempo. Confesso para vocês que no começo também, para mim, a eleição era uma coisa meio complicada de entender e de compreender. Por quê? Porque lá no começo eu era imaturo na fé, eu era verdinho. Mas aos poucos a gente vai buscando conhecimento, a gente vai estudando e Deus vai colocando, né, esse sentimento dentro da gente e vai fazendo que a gente compreenda, né, o que é a eleição de uma forma não pejorativa. Porque, assim, uma das grandes discussões que existe em torno da eleição é que tem um pessoal que diz assim: ah, tá, se eu sou eleito, então eu não preciso mais ir para o culto, eu não preciso fazer mais nada, porque eu já estou eleito, já estou garantido, né? Então não preciso mais servir a Deus, porque eu já sou eleito, né? Eu acho que se alguém pensa dessa forma, o primeiro passo para não estar eleito, né? Eu acho que teria que ter muitos passos aí em busca da santificação para que a graça de Deus, né, alcançasse essa pessoa. Assim como lá atrás, né, existia essa preocupação nessa renovação da aliança, né, que, ali no capítulo de Josué, que era o povo que não achasse que aquilo era o fim, né? Então a gente também tem que entender que a eleição não é algo que assim, tô eleito, tô salvo, agora eu posso fazer o que eu quiser. Ou ao contrário, né? Ah, não, eu não sou um eleito, então eu não vou na igreja, não vou, porque eu não tô eleito mesmo, então não vai mudar nada na minha vida. E é por isso que esse assunto não deve ser levado para pessoas verdes e imaturas na fé, porque realmente vão ter esse tipo de pensamento. Então é um tema para ser discutido com uma classe como a nossa, certo? Então a gente pode ver que Abraão, né, estava lá vivendo e adorava outros deuses, e Deus foi até ele. Olha só, por que Abraão? Poderia ser outro, né? Poderia ser o Naor, né? Terá? Não. Terá era o pai de Abraão, né? Poderia ser o Terá, né? Pai de Abraão. Naor, né? Talvez outras pessoas que lá vivessem, que a Bíblia não fala. Mas teve um escolhido, Abraão. Deus olhou para Abraão, dentre todos, e escolheu Abraão. Isso é uma eleição? É uma escolha de Deus. Por que Deus escolheu Abraão? Não sei. Qual foi o motivo? Não sei. Abraão era um pecador, porque se ele servia a outros deuses, mesmo tendo consciência ou não disso, ele servia a outros deuses.
Ele era um pecador. Somos todos filhos de Adão, né? Também pecador. Mas Deus escolheu Abraão. Por quê? Não cabe a nós aqui entendermos. Mas damos glória a ele, porque ele escolheu, né, Abraão para ser o pai da nossa nação. Vamos continuar ali no versículo 4, então, né? Depois da gente ter entendido que Abraão foi um eleito, um escolhido, para ser o pai de toda a nação, né? Ter a descendência ali sobre ele. Vamos lá ao versículo 4. A Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Olha só. Ali Josué está falando que Isaac, né? Todo mundo conhece a história. Teve Esaú e Jacó. Mas Deus deu a Esaú as montanhas. Deu a Esaú as montanhas e resolveu mandar Jacó para o Egito, aonde seus filhos começaram a formar, né, um grande povo. Olha só a eleição de novo. Deus escolheu Esaú para ir às montanhas. Deus escolheu Jacó para ir ao Egito. Por que foi assim? Não poderia ser o contrário? Poderia, se Deus quisesse. Mais uma vez, não cabe a nós, mas a gente vê aqui a eleição de Deus. Né? É Deus escolhendo, né, quem vai cumprir, né, quem vai fazer parte de toda essa história, de toda essa promessa, né, até chegarmos nessa renovação que estamos aqui discutindo. Então, mais uma vez, tá, a gente tem esse ponto, né, chamado eleição, que é tão discutido, tão debatido, mais uma vez apresentado no texto. Né? Não foi Jacó que escolheu ir ao Egito. Não foi Esaú que preferiu as montanhas. Deus assim o quis. E olha só, ainda na questão aqui de Esaú e Jacó em eleição, vamos deixar então o texto aqui de Josué um pouquinho de lado, vamos para outro texto. Lá em Romanos, capítulo 9, versículos de 11 a 13. Procura aí na sua Bíblia aí pra gente ler junto, tá? Eu espero, mas não muito, tá bom? Senão o tempo fica passando. Mas legal, se você não achou ainda, então dá um pause, porque eu vou continuar aqui, tá bom? Vamos lá, então, versículo Romanos 9, versículos 11 a 13. Está escrito assim: E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Olha só que interessante, né? Mais uma questão aqui sobre, né, mais um texto afirmando a questão da eleição, né? Novamente, né? Sobre Esaú e Jacó, né? E muito mais claro do que ali no capítulo 24 de Josué, né? Porque ele remete lá, né, que eles não eram ainda, eles não tinham nascido, eles não tinham praticado bem ou mal, eles não tinham vindo ao mundo, mas Deus já tinha escolhido, né, que Jacó iria para o Egito, Esaú iria para as montanhas, né, e que ali prevalecesse a eleição, que não era por obras, que não era por nada, né, mas a eleição vem de Deus. Eu acho que esse é o ponto principal da nossa aula hoje, né? A eleição, ela vem de Deus. E não cabe nós aqui julgarmos. Não sabemos aqui o motivo para que ali no versículo 13 Deus falasse: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Né? Não há motivos. Assim. E não estamos aqui para entender, porque isso não é lógica. A teologia, a religião, as coisas de Deus, ela não é uma lógica. Ela é amor, então ela é algo que a gente não consegue ter
uma ciência ali exata, né? Dizer, se eu fizer isso, então eu vou ser salvo, eu vou ser um eleito, eu vou ser escolhido, mas tem que fazer isso, Não, não é, né? E esse texto vem para comprovar isso, tá bom? Então, continuando, eu não vou ler, mas você tá aí com a sua Bíblia aí, você já leu, né? A gente ali do versículo 5, né, até o 13, tá? Josué está falando, né, de como Deus preservou o povo, né, de como Deus conduziu o povo, né, até chegar à Terra Prometida, né? E se esse povo, agora não estamos falando só de um personagem, né? Se esse povo, se essa nação não fosse uma nação eleita, uma nação escolhida, né? Mostrando que Deus esteve ali a todos os momentos, cuidando, né? Para que a aliança, para que a promessa de Deus viesse a ser cumprida, né? E olha só quanta coisa eles passaram, né? Se a gente for ver a questão do Mar Vermelho se abrindo, né? Das guerras que eles enfrentaram, a todo momento Deus ali, né, trazendo a vitória, né? Então este é um povo eleito, este é um povo escolhido. Por isso que eu falo que nós, né, somos eleitos, somos escolhidos e a gente tem que honrar a Deus, agradecer a Deus por cada conquista. Gente, se hoje a gente respirou, a complexidade de respirar, né? Para nós assim é muito banal, é muito fácil, mas toda a química, toda a ciência envolvida, né, no ar que respiramos é só pela graça de Deus. É Ele que nos escolheu, né? Por isso que eu disse lá no começo da aula, né, que nós temos que agradecer a Deus por cada conquista, porque não fazemos nada que não esteja, a gente não conquista nada que não esteja debaixo da vontade dele, né? Então tudo, o alimento que está na nossa mesa, os nossos entes queridos, tudo a gente deve agradecer a Deus. Os momentos felizes, os momentos tristes também, porque assim, o povo não teve só ali durante a peregrinação pelo deserto, não foi tudo simples, não foi tudo maravilhoso. Eles sofreram, eles passaram fome, eles passaram frio, né? Mas mesmo assim, Deus mandou maná para eles, né? Que a gente viu, né? Até comentei com o Lincoln, né? Eu comentei em off, né? Com ele, não comentei ali no grupo, que na parte que ele falou ali que o pessoal tava, mas como o maná, mas não guarde pro próximo dia. Aí tinha o pessoal guardando, né? Falei, você parece o povo aqui, né? Agora. Vai ter o vírus, pô, pra que tanto papel higiênico, né? A mesma coisa, aquele povo, vamos estocar maná pra amanhã, como o povo faz hoje, né? Vamos estocar álcool gel, vamos estocar papel higiênico. E se lasca o outro, né? Mas assim, nem voltando ao nosso assunto, né? Sem fugir do tema, isso mostra quantos nós somos pecadores. E é só pela graça dele, né? Por nos eleger, porque a gente não merece uma eleição, a gente não merece ser escolhido, né? Somos todos pecadores, assim como lá Abraão lá estava servindo a outros deuses, nós também estamos pecando a todo momento, né? Mas graças a Deus, né? Que temos um Deus de amor, né? Que nos salva, que nos abençoa com a sua graça e nos elege, né? Para servi-lo, né? Então, mas voltando aí ao texto, então é isso, do 5 ao 13, quando você lê, você vê que Deus está protegendo não só uma pessoa, mas o povo todo. E esse povo é o povo eleito, é a nação eleita, né? Nos versículos 14 em diante, 14 e 15, mais propriamente dito, José muda um pouquinho o seu discurso, né? Nesses primeiros versículos que a gente viu até agora, José está mostrando como que esses personagens, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, foram eleitos, né? E como que Deus usou eles para cumprir a sua promessa, promessa feita a Abraão. Mais do que isso, né? Josué também mostra que não é só esses personagens que foram eleitos, mas o povo de Israel é uma nação eleita, né? Que Deus esteve em todos os momentos os protegendo, né?
Para chegar no versículo 14, no versículo 15, né? Ele fala, depois de tudo isso, depois da gente entender todo esse contexto, e que nós fomos eleitos, né, para ser o povo, né, escolhidos, povo escolhido por Deus, né? Agora chegou a nossa hora. O que vocês querem da vida de vocês? Estamos aqui, né, numa grande conquista, que é a Terra Prometida, mas que isto não é o fim, isto é apenas o meio, né? Tem muita coisa para acontecer ainda, muita coisa da promessa a ser cumprida, né? Cumprimos apenas uma etapa, apenas uma conquista. Mas agora, e você, povo, né? Tá na hora de você escolher, o que vocês vão querer? Vocês vão querer continuar, vão servir os deuses lá para além do Eufrates, né? Que Abraão servia, que Terá servia. Vocês vão querer servir os deuses dos amorreus? Ou vocês vão querer servir o Deus verdadeiro? Josué fala, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo responde que não, vamos nada de servir os falsos deuses. Estamos contigo, Josué. Vamos servir e honrar a Deus, porque nós somos a nação eleita. Só que assim, questão da eleição, a eleição não é um fim em si mesmo. Ninguém é eleito simplesmente é eleito por ser eleito, né? Tem que entender que nós somos pecadores e nós fomos eleitos para uma coisa, que foi o que o povo entendeu lá. Que coisa é essa? Nós fomos eleitos para servir a Deus. E era essa a grande mensagem que Josué estava tentando passar ao povo. Somos uma nação eleita. E o que vocês querem? Se vocês querem escolher Deus verdadeiro e não os falsos deuses, nós teremos que ter uma vida de dedicação integral. E é isso que Deus faz com o seu povo. Volto lá, né, no meu passado, quando eu queria cumprir lá o ciclo da minha catequese e dar um até logo para a igreja e nunca mais aparecer. Como é que isso muda? Né? Como é que hoje eu me preocupo em ir para a igreja, eu me preocupo em, em estar na escola dominical, em fazer o louvor. Mas não só eu, você também, né? Todos nós, né? Hoje, domingo, 9h30 da manhã, bastante coisa passando na televisão, mas você tá aí assistindo a minha aula, que, né, às vezes eu não tenho toda a dinâmica, não tenho todos os apetrechos aqui que talvez a televisão tenha, talvez esteja passando um jogo legal na televisão, um filme bacana, mas você está aqui, porque somos eleitos e entendemos que estamos para servir aquele que nos elegeu. Fazemos isso porque a gente quer aparecer, fazemos isso com pesar. Não, a gente faz porque o eleito, ele entende, né, que servir a Deus faz parte, né? E que não é uma coisa penosa, que não é uma coisa dolorosa. Muito pelo contrário, fazemos em amor, fazemos sem exigir nada em troca de Deus, assim, não vai lá para Deus, eu estou vindo aqui no culto, assistir a aula do Leandro, já tô dando essa quarentena aí, aguentar o Leandro do Lincoln, a aula dele é legal, mas o do Leandro, poxa vida, né? Então agora eu mereço um trabalho novo, porque eu aguentei o Leandro, as aulas do Leandro na quarentena, eu mereço, né, uma promoção no meu emprego, mereço um salário melhor, porque eu aguentei tudo isso. Não, você tá tudo errado, né? Não é por isso. Lá no passado, quando eu falei do momento lá de que eu ia na igreja forçado, eu não entendia nada. Mas a partir do momento que a gente entende, a gente faz as coisas que não tem como explicar por que a gente vai na igreja, por que a gente faz, por que a gente se dedica. Não existe uma motivação. Cansei de falar para vocês que muitas vezes as pessoas
né, que não são, infelizmente, ou até esse momento não fazem parte, né, do povo escolhido, nos criticam. Para, tu vai na igreja essa hora da manhã, vamos sair. Noite de culto? Não. Vou ver o futebol, vou ver o Fantástico, vou sair com os amigos. O pessoal não entende. Porque isso é loucura, né? Para esse povo. São coisas que eles não entendem, não compreendem. E aí não adianta realmente eu querer falar de eleição para essas pessoas, eu quero falar de dedicação exclusiva. Porque essas pessoas não vão entender. Mas a grande coisa que a gente tem que entender é que nós fomos eleitos para servir. E temos que servir com dedicação total e integral a Deus. Isso quer dizer que não é só ir à igreja, só assistir às aulas da escola dominical, né? Não é só isso. É ser a todo momento. Hoje nós estamos impedidos de ir à igreja, né? Devido a essa questão que está acontecendo, do vírus, tudo mais, que a gente já falou várias vezes sobre isso. Mas eu não estou podendo ir à igreja. Mas a igreja sou eu. A igreja é você. A igreja, ela continua viva. Os princípios que nós aprendemos na igreja, eles têm que continuar. E isso é dedicação. Eu não estou indo lá no templo, mas eu tenho que ser essa igreja. Eu tenho que honrar a Deus em todos os momentos da minha vida. E a gente pode ver mais sobre a questão da dedicação que nós estamos falando aí, que o povo eleito tem que ser dedicação exclusiva, dedicação integral, né? Queria convidar vocês para estarem abrindo suas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Por, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, né, isso vem disso que eu estava falando agora. A gente tá. Não estamos indo no templo, não podemos ir no templo, mas tudo que a gente fizer tem que ser para honra e glória dele. Por isso que eu falei lá no início, cada conquista nossa, será que a gente tem agradecido a Deus? Né? Será que a gente tem honrado a Deus, sendo grato? Porque se entendemos que somos um povo eleito, entendemos também que tudo vem de Deus. A comida que hoje comemos, a bebida que bebemos, o salário que temos, a roupa que vestimos, né? A vida, o sopro da vida que temos hoje é de Deus, né? E ainda, para a gente finalizar, tá? O último versículo também em 1 Coríntios, só que lá no capítulo 2, tá? Versículos 14, tá? Deixa eu achar aqui, tá? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo, porque eles são loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Quando eu comecei a aula, estava falando sobre eleição, e eleição era um assunto polêmico, e muitas vezes ele é polêmico porque não para quem está dentro da igreja, né? Quem entende, quem está firme. Mas esse versículo, o qual eu deixo como o versículo da aula hoje, tá? Seria esse daí. Ele fala que o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque isso lhe parece loucura. E a questão da eleição e muitos outros temas, para quem não é um eleito, realmente é loucura. Loucura! Poxa, um domingão de sol desse, loucura você ir para a igreja. Loucura você ficar o sábado inteiro ensaiando pro louvor. Loucura, né? O Johnny ficar sábado editando vídeo para fazer
o culto online, né? O Johnny e o Marcos Vinícius, né? Estão trabalhando nisso. E a gente sabe que é difícil. Loucura desses meninos. Pô, sei lá, talvez um amigo do Johnny falar, ah, melhor o Johnny tá jogando videogame do que tá, né, fazendo um jogo online lá, do que tá fazendo isso. Loucura a gente acordar cedo, domingo de manhã, e ficar vendo a aula do Leandro. Mas lembre-se, nós somos a nação eleita. Então, esse é o nosso versículo, tá? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucuras e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. Explica tudo esse versículo. Tudo, tudo, tudo. Se você tinha alguma dúvida sobre a eleição, né, eu acredito que com esse versículo feche tudo que a gente falou. Mas, caso ainda fique dúvidas, nos procure. A mim, ao Lincoln, aos pastores, ao pastor da nossa igreja, né? Caso tenha ficado alguma dúvida, nos chame. Mas eu quero acabar essa aula de forma diferente. Quero fazer um desafio para vocês. Desafio para a gente responder lá no nosso grupo, tá? E quem não faz parte do grupo, que tem muita gente que assiste, né, os vídeos. Tem muita gente que assiste a aula com a gente, né? Eu falei, então vou falar algumas pessoas, né, que assistem. A minha mãe, oi mãe, a minha tia Rosa, o nome da tia Rosa, né, que assiste, a tia muito querida. Então, abraço, tia, você que assiste. Então me responde lá no WhatsApp de você também, depois, né, tia Rosa, e também a tia Maria, né, uma tia muito querida, também de muitos e muitos anos aí que tá, né, nos caminhos do Senhor, que é uma eleita do Senhor, né, que sempre passa aí por batalhas, mas que tem na sua vida muitas conquistas também. Então, um abraço, tia Maria também. Então aí, viu, classe? Né? Vocês não sabiam disso, né? Mas ó, minha mãe e minhas tias assistem aí. E pedem para ver, né? Sempre, às vezes eu esqueço de passar o link, elas cobram lá. Então, para elas, responde lá no meu WhatsApp. Para vocês, então, classe de jovens, respondam aí no grupo, tá? É um desafio, tá? Se nós somos, então, a nação eleita por Josué, por que então, ali no versículo 14 e versículo 15, ele pede para o povo escolher a que Deus servir? Lembre, ele fala assim: se vocês vão servir os deuses lá dos seus pais, vocês vão servir os deuses dos amorreus, ou vocês querem servir o Deus verdadeiro? E aí José fala: que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo responde que vai servir a Deus. Explica essa agora. Aguardo os comentários de vocês lá no WhatsApp. E se não encontrarmos respostas, depois a gente dá a resposta aí, tá bom? Um grande abraço, um grande domingo a todos e muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos aí neste momento online, né? E eu estou aqui ansioso para que logo logo a gente possa estar reunido em classe e aí a gente possa ter os debates, né, mais acalorados, mais próximos, né, e poder escutar a opinião de cada um aí, tá bom? Mas manda lá no grupo qual é a sua resposta. Se nós somos o povo eleito, por que Josué lançou ao povo escolher que Deus servir? Ok? Um abraço, até mais, gente.